pesquisa eleitoral foi divulgada no dia de hoje por duas empresas de pesquisa. A informação quem tem aqui pra gente é a Gabriele Abate. Gabriele. A menos de 3 meses das eleições de um novo prefeito aqui para Joinville, o cenário político eleitoral já está aberto. É o que demonstra as duas pesquisas eleitorais realizadas aqui em Joinville na última semana. A pesquisa realizada pela Fleming Pesquisa entrevistou 601 pessoas entre os dias 22 a 26 de agosto. Já a pesquisa divulgada pelo Instituto Mapa e contratada pelo Partido Novo entrevistou por telefone 600 pessoas no último dia 22 de agosto. A primeira pesquisa optou por incluir todos os possíveis nomes que circulam no cenário político eleitoral. Já a segunda girou em torno de 6 nomes praticamente definidos para a disputa eleitoral, que é o Fernando Krelin, Darcy de Matos, Adriano Silva, Tânia Eberhard, Rodrigo Facchini e Ivandro de Souza. As pesquisas apontam 4% de margem de erro. O resultado das duas pesquisas demonstraram que o eleitorado joinvilense ainda não definiu em quem deverá votar. O Instituto Mapa, na pesquisa estimulada, registra 45% de eleitores que não apontam nenhum nome. E a Fleming Pesquisa, ela aponta espontânea, alcança 83% de indecisos. Apenas a Fleming Pesquisa realizou a pesquisa espontânea, que é o entrevistado indicando o seu nome preferido, e apenas 6 nomes foram citados pelos entrevistados nessa pesquisa. Fernando Krelin, 3%, Darcy de Matos, 3% também, Rodrigo Coelho, em 1%. E Rodrigo Facchini também 1%, e por último a Tânia Eberhard, que também ficou em 1%. Já a pesquisa estimulada, quando os nomes são apresentados e o entrevistado define o escolhido, esse cenário mudou bastante. Em um dos cenários, o primeiro turno da Fleming Pesquisa, com a inclusão de praticamente todos os nomes que podem disputar, Fernando Krelin leva o melhor com 15%, seguido de Darcy de Matos com 14%. Na sequência, Rodrigo Coelho em 6%, Rodrigo Facchini 5%, Tânia Eberhard e Nelson Coelho 4%, Anelísio Machado em 3% e os demais candidatos com 1%, que é Ivandro de Souza, Adriano Silva e também Dalmo Claro. A pesquisa realizada pelo Instituto Mapa incluiu na lista de nomes para os entrevistados escolherem os nomes que deverão disputar a eleição. Nesse cenário, considerando a margem de erro desses 4%, um empate técnico foi registrado entre Fernando Krelin, em 12%, e Adriano Silva, em 11%, e também Darcy de Matos, que ficou em 11%. Seguidos da Tânia Eberhard, em 6%, Ivandro de Souza, 5%, e Rodrigo Facchini, com 4%. Já 7% dos entrevistados escolheriam outros nomes. A pesquisa também apresentou aos entrevistados 2 cenários do segundo turno. A primeira, Fernando Krelin levaria a melhor sobre Adriano, com 20% a 19% respectivamente. Nesse cenário, 34% votariam em branco ou anulariam. A segunda alternativa apresentada aos entrevistados seria entre Adriano e Darcy, e nesse caso 26% a 21% respectivamente. Nesse caso, 30% votariam branco ou anulariam o voto. A Fleming Pesquisa também abordou os entrevistados quanto à satisfação com o atual prefeito, governador e também presidente. O Dudeller conta com 42% de taxa de reprovação, 35% consideram seu governo regular e 18% aprovam. Já o governador Moisés, 37% reprovaram, outros 37% consideraram regular e 14% aprovaram o mandato. Diferente dos primeiros, o presidente Jair Bolsonaro conta com a aprovação de 50% dos entrevistados. 24% acham regular o seu governo e apenas 22% dos entrevistados reprovaram. Bom, trocando em miúdos aqui, a gente tem 2 pesquisas que foram divulgadas. Uma pesquisa, ela é mais abrangente aos nomes, vários nomes, né? Por exemplo, Levi Rioski, Anelísio da Assessoritec, outros nomes que figuram o cenário político. E a outra pesquisa do Instituto Mapa, essa pesquisa já ficou mais nos nomes que deverão disputar, ou seja, esses nomes que vão para a disputa. Essa pesquisa feita pelo Instituto Mapa, a surpresa, inevitavelmente, é Adriano Silva estar ali com 11%, empatado tecnicamente
com Darcy de Mato e Fernando Krelling, que também estão na frente na pesquisa feita pela Fleming Pesquisa. O que chama atenção também nas duas pesquisas é a posição de Ivandro, Tânia Eber, Rodrigo Facchini e o Nelson Coelho, que em algumas delas, uma das duas vai ter 4%, 5%, 6%. Só que nas duas, Rodrigo Facchini e Tânia mantêm a média. Então, a média ali, com margem de erro, mantém a mesma posição. Então, também uma atenção em relação a esses dois nomes. Claro, e sem dúvida, o que mais me chama a atenção é a indefinição. Se for espontâneo, ou seja, perguntar em quem vai votar, segundo a pesquisa feita pela Fleming, de forma espontânea, 83% diz que não sabe em quem vai votar. Não sabe, não tem um nome ainda. E no caso que já explorados, por exemplo, no caso do Instituto Mapa, esse número diminui um pouco, menos de 50%, mas ainda assim é um percentual considerável. Quer todos os detalhes em relação a essa pesquisa, você pode encontrar lá no portal de notícias da Jovem Pan, jpnewsjoinville.com.br. Com relação a esses números, Ananias, para começar, eu particularmente não acredito nos números. Não porque as pesquisas estejam mentindo, nada disso. Podia ser qualquer instituto, podia vir os dois principais do país, Ibope e Datafolha, e apresentarem esses mesmos números e eu estaria falando a mesma coisa. Por quê? Porque nesse momento, né, que não temos nem convenção do partido ainda, são nomes que deverão sair, note como o Ananias leu o texto, né, deverão ser candidatos, a outra pesquisa colocou todos os nomes e tal, mas o deverão, que é falado por especialistas, imagina na cabeça do eleitor. Então, falar em números, né, trabalhar os números agora é muito subjetivo. O importante da pesquisa nesse momento é analisar conceitualmente a pesquisa. E esse dado aí sim é importante, é sério e vale o raciocínio, questão dos indecisos, né? Temos 2/3 do eleitorado indeciso, quer dizer, a eleição está completamente aberta. Hoje, dizer que o candidato Fernando Krelling e Darcy de Matos estão na frente e tal, isso vai aparecer em qualquer pesquisa, a gente já sabia disso antes. Mas o na frente é tão tímido nesse momento, em relação aos demais, que deveria ser uma diferença até maior se a eleição já tivesse mais ou menos desenhada. Não, a eleição não está desenhada, está completamente aberta. Isso é bom, né? É bom para o jogo político, para o jogo democrático é bom, né? E o restante percentual desse candidato ou daquele, isso é muito variável quando faltam pouco menos de 3 meses para a eleição, nessa eleição que sabemos é uma eleição atípica. E só um detalhe, se alguém pode, né, vibrar com esses resultados dessas pesquisas, são os demais candidatos que não Fernando Krelling e Darcy de Matos. Todos os demais têm que gostar desses números. E em relação aos dois candidatos... Fernando é 12, numa pesquisa está com 12% pouco. E 16%. É muito pouco. É muito pouco. Pelo recall que tem, né, o candidato oficial devia sair com mais de 20. Matos, 12, o Darcy, pelo 11. tempo, pela experiência que tem, quantas vezes esses candidatos tinham que sair com mais de 20. Os dois ali que estão na ponta deveriam ter mais de 20. Tranquilamente mais de 20. Aí sim estaria uma eleição que já, vamos ver que vai ser a terceira via que vai surgir. Mas com esses números aí, não, a eleição está completamente aberta. E um detalhe, entre os dois ainda, entre Fernando Krelling e Darcy de Matos, se a gente analisar só os dois, não podemos esquecer que Fernando Krelling está ali empatado tecnicamente com Darcy, mas quantos querem votar no Fernando Krelling, mas não vão dizer, por vergonha até de dizer. Vergonha porque tem essa ligação com o Udo. E ele vai dizer, vou votar no Fernando Krelling. Não vai dizer para pesquisa, não vai dizer publicamente, mas vai votar. É mais ou menos a mesma coisa na eleição para presidente da República, né, que sabíamos que o Fernando Haddad não estava tão mal assim. Diziam que o Fernando Haddad de repente nem chega no segundo turno, mas depois chegou e chegou bem chegado até no segundo turno, sem problemas de disputar com o terceiro colocado. Por quê? Porque os petistas, não os esquerdopatas, esses falavam abertamente e defendiam abertamente, mas quem tinha uma ideologia de esquerda, esse tinha vergonha de falar que ia votar num candidato de Lula, mas votou depois no Fernando Haddad. É mais ou menos o que acontece aqui em relação a Udo Deller e Fernando Krelling.